Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui de novo no meu quarto então, e hoje eu vou fazer as impressões do A Ilha do Dr. Moreau, do H.G. Wells. Eu sempre erro o nome dele, H.G. Wells, né? Esse livro então foi um dos escolhidos para o Fórum Literário que a Denise organizou. E eu confesso que eu deveria ter feito o vídeo logo depois de ter lido o livro e assistido o filme, porque eu terminei o livro na quinta-feira e assisti o filme na sexta. E aí já deveria ter feito mais ou menos a minha resenha, os meus pontinhos que eu coloquei aqui. Fiz aqui Fiz um pontinho aqui, alguns pontos do que eu acho do livro, né? Por que eu deveria ter feito? Porque eu li outros livros, né, depois. Quer dizer, outros não, li outro livro depois dele. E aí você acaba esquecendo um pouco, mas vamos lá. Bom, A Ilha do Dr. Moreau, né? A Ilha do Dr. Moreau vou contar um pouco da história, tá? Se você achar que, como assim, é um vídeo feito pro fórum, então pode ser que você encontre algum spoiler. Se você é como eu, que não se importa com isso, porque você tá aqui para assistir opiniões de pessoas que leram os livros. Isso não significa que quando você lê o livro a opinião vai ser a mesma, e só porque você assistiu uma resenha já é o suficiente para você falar quero ou não quero ler o livro, ou simplesmente ela contou parte da história e tal, e por isso eu não quero ler. Se você for como eu, que não se importa, então assista, eu vou ficar bem feliz. Se você achar que não vai ter spoiler, então eu não vou assistir, tudo bem, assista outro vídeo, tá? Então vamos falar sobre A Ilha do Dr. Moreau. Bom, a Ilha do Dr. Moreau começa quando o Edward Pendrick, que é o personagem principal da história, a história é narrada por ele, no ponto de vista dele, tá? Ela é contada sob o ponto de vista dele. A história começa quando o Edward Pendrick, o navio onde ele está, bate, né, colide com um outro navio e naufraga. Então sobram-se somente 3 tripulantes, ele e mais 2 homens, e eles ficam num bote. E vai se passando o tempo, eles não são encontrados, e aí ele, lógico, começa a fome, sede e tudo mais, né? E até que eles tiram a sorte pra ver quem, não me lembro quem vai morrer ou coisa parecida, e um perde, mas não admite que tenha perdido. Obviamente todo mundo quer lutar pela sua sobrevivência, e eles se engalfinham, começam a lutar e acabam caindo no mar e morrendo. E sobra assim então somente o Edward Pendrick, né? O Edward Pendrick é salvo por um navio, que é o navio Ipecacuanha, que é o navio onde o Montgomery, que é o ajudante lá do Dr. Moreau, ele salva o Edward Pendrick, né, nesse bote, e ele está num outro navio que é de um outro capitão. Esse navio ele está levando alguns animais para essa ilha, né? E aí então ele salva o Pendrick, né, o Edward Pendrick, e alimenta ele, reabilita ele e tal. Só que acontecem algumas coisas ali, o capitão fica com raiva e leva o pessoal pra lá, e pra poder meio que o Edward Pendrick, ele toma as dores do que o capitão tá fazendo, e como o capitão tava ali
ajudando, né? O Edward Pendrick estava no navio de favor, né? Então ele acaba deixando as coisas na ilha e despachando, jogando o Pendrick de volta ao mar. E aí o Montgomery conversa com o Dr. Moreau e tal, e traz o Pendrick para a ilha. O Pendrick ele fica num quartinho, e a impressão que dá é que é um lugar muito humilde, não tem muitos recursos ali e tal. E ele fica num quarto, onde esse quarto é dividido com uma outra sala. Então você tem ali a porta da rua, né? E tem uma porta onde divide esse quartinho com uma outra sala. O Pendrick ele começa antes disso, o Montgomery diz que é pra ele não ficar passeando por ali e tal, né? Que a ilha é muito esquisita e tudo mais. E ele começa a ouvir gritos de animais do lado, na salinha, do lado da sala que ele está. Ele tenta até abrir a porta, tá, mas não consegue. Acho que tem uma vez que ele consegue, se eu não me engano. Não me lembro com detalhe se ele consegue ou não. Bom, aí o que acontece? Um belo dia, o Pendrick vai passear pela ilha, desobedecendo as ordens do Montgomery. E ele começa a observar coisas estranhas. Animais, pessoas animalescas ou animais, seres humanos, uma coisa estranha. Ele começa a observar nessa ilha. E aí ele vai ter uma parte, tal, ele volta correndo e tal, e ele fica assustado. O que está acontecendo ali? Até que ele continua ouvindo e tal. Chega uma hora que ele surta, meio que surta, sai correndo, e o Montgomery e o Dr. Moreau tem que sair correndo atrás dele. O Edward Pendrick ele ameaça se suicidar, então Montgomery diz pra ele: olha, pegue uma das minhas armas, né, eu te dou a arma pra você ver que nós estamos do seu lado, nós estamos aqui pra te recolher, pra te levar e tal. E aí o Dr. Moreau tem o capítulo, então chega na parte do capítulo que é o Dr. Moreau explica, que aí depois desse acontecimento o Dr. Moreau vai explicar então o que acontece naquela ilha. E o que acontece? O Dr. Moreau ele faz experiências com animais, ele torna os animais meio que seres humanos, ele tenta fazer isso, né? Então existem desde o comecinho, né, quando ele estava começando, animais meio estranhos e tal, até o que ele estava tentando, a obra-prima seria dele, que seria essa onça lá dentro. Então ele mostra e tal. E o Edward Pendrick ele começa a habitar, então, a olhar com, né, não com outros olhos, não vamos dizer isso, mas ele começa a conviver, né, com essa, como que eu posso dizer, começa a habitar com essa sociedade, sei lá, que o Dr. Moreau criou. Até que um certo dia, o Dr. Moreau vai lá no laboratório dele, abre a portinha e de repente a onça conseguiu se libertar e ataca ele. E o Dr. Moreau, ele morre pelas mãos da própria criatura. E aí continua a história e tal. O Dr. Moreau sai, né, atrás dessa criatura e infelizmente, né, a criatura mata o Dr. Moreau, exerce o que ela é de verdade, um animal, né, e não o que o Dr. Moreau estava tentando fazer com que ela fosse. Disso o Montgomery também fica meio surtado e sai à procura, né? Eles ainda não sabem que o Moreau faleceu,
E ele sai atrás do Morro e da criatura, ele consegue encontrar a criatura, o Morro já está morto, eles veem o corpo do Morro, do Dr. Morro, e o Montgomery consegue atirar na criatura, matar a criatura. Aí ele toma um porre, né? Toma um porre e sai para festejar com aqueles outros que eram amiguinhos dele, eram as criaturas ainda, mas que eram os amiguinhos dele, e infelizmente ele também é morto por um daqueles. Bom, e aí é toda a história do Pendrick tentando sair da ilha. Bom, o que eu achei deste livro? Eu gostei muito desse livro. Quando você vai ler aqui, eu li, infelizmente, né, ou felizmente, sei lá, talvez se eu não tivesse lido, eu teria lido a história com um pouco mais de estranhamento, mas eu li o prefácio, muito bom, prefácio excelente, excelente, aqui, o prefácio do Braulio Tavares, que é o mesmo tradutor dessa edição aqui da Alfaguara. E ele começa a fazer associações ou semelhanças com vários livros, né? Ele faz uma semelhança lá com o Animal Farm, né? Animal Farm, que é a Revolução dos Bichos. O próprio Conrad, né? Que eu comprei o livro depois do Conrad por causa desse livro, porque eu fiquei com muita vontade de ler. Então ele faz uma análise, uma resenha, uma análise mesmo desse livro muito boa. E eu concordo com ele em alguns aspectos. Ele diz aqui, no finalzinho, ele diz assim, que essa obra, eu até marquei aqui, ó. Vou ler para vocês. Diz assim: no prefácio, Braulio Tavares, também tradutor, faz uma análise muito boa do livro e diz que este livro pode servir como uma crítica à religião, uma crítica à organização social, uma parábola sobre a crueldade da ciência, uma fábula darwinista, uma alegoria do modo como o colonialismo europeu procurava civilizar, entre aspas, os primitivos. Eu concordo com... essa obra realmente ela pode ser vista por todos esses aspectos. Pode ser vista por uma crítica à religião, por uma crítica à organização social, uma parábola à crueldade da ciência, uma fábula darwinista, uma alegoria ao modo como os europeus tentavam civilizar os primitivos. Você pode olhar para essa obra por vários aspectos. Eu olhei por essa obra mesmo depois de ler, eu li o prefácio dele antes e li depois de ter terminado a obra. Você pode olhar essa obra, né, por vários aspectos. Eu estou sendo redundante, mas vamos lá. Depois de ter lido a obra toda, eu cheguei à seguinte conclusão, minha opinião. Eu olho essa obra por dois aspectos. Eu olho por uma crítica à religião, e aí eu vou dar minha opinião. Eu acho que o que o Dr. Morro quis fazer, que foi uma sociedade, que eu coloquei até aqui, ele faz experiências com o DNA e tenta criar uma raça perfeita. Ele tentou criar uma raça perfeita aqui. Talvez, como a Denise disse no vídeo dela, ele não tivesse motivos para isso, né? Você não sabe do passado dele, por que ele está fazendo isso. Mas, ou por desejo, por poder, como ela quis dizer, como ela disse, né? Ele tentou criar uma raça perfeita, né? Ele tentou, já que os seres humanos são desse jeito, como são, ele tentou ver se conseguia consertar, vamos supor. Então, eu acho que ele, minha opinião, ele tentou ser Deus. Ele tentou recriar